Olhe para o céu à noite. Tão lindo, não é? Aquelas luzes piscando. Você acha que é pacífico. Você está enganado. O céu noturno é uma mentira. Ele esconde uma verdade imensa demais, aterrorizante demais para sua mente pequena. É um abismo infinito, frio e escuro. E ele está te encarando de volta. Siga o nosso canal. Imagine um lugar sem em cima, sem embaixo, sem ar para respirar. Apenas escuridão. Uma escuridão infinita, sufocante. Isso é o espaço. Ele se estende além do que você pode compreender. Bilhões de anos-luz. Números que não significam nada. São grandes demais, estranhos demais. Nossas mentes pifam tentando entender. E nessa imensidão somos menos que um grão de areia. Um pontinho minúsculo. Totalmente insignificantes. Sozinhos. Essa imensidão não está vazia. Está cheia de horrores. Terrores inimagináveis. Coisas que desafiam nossa compreensão da física. Coisas que poderiam obliterar nosso mundo num instante. Durma bem se conseguir. E nessa imensidão somos menos que um grão de areia. Um pontinho minúsculo. Totalmente insignificantes. Sozinhos. Vamos falar de monstros. Monstros de verdade. Não aqueles debaixo da sua cama. São feras cósmicas. Eles espreitam na escuridão entre as estrelas. São chamados de buracos negros. Até o nome soa como um mau presságio, não é? Um buraco que é negro. Ele suga tudo para dentro. A própria luz não consegue escapar. Pense nisso. A luz, a coisa mais rápida que conhecemos. Presa. Devorada. Esses monstros nascem da morte. A morte de estrelas gigantes. Estrelas muitas vezes maiores que o nosso próprio Sol. Elas colapsam sob o próprio peso. Uma implosão violenta, catastrófica. E o que resta? Um ponto de densidade infinita. Um poço gravitacional tão profundo, tão poderoso. É um aspirador de pó cósmico, com um apetite insaciável. Ele espera pacientemente por qualquer coisa que se desvie para perto demais, para sua próxima refeição. Durma bem. Então, você está curioso. O que acontece se você cair em um buraco negro? Vamos pintar um quadro. Um quadro bem desagradável. Primeiro, a gravidade. A gravidade não é só forte, é desigual. A atração nos seus pés seria imensamente mais forte que a atração na sua cabeça, ou vice-versa, dependendo de como você cair lá dentro. Faz diferença? Na verdade, não. Essa diferença na atração gravitacional é chamada de força de maré, e ela vai te esticar, violentamente. Imagine ser esticado como chiclete, mais e mais fino, mais e mais comprido. Os cientistas, com seu senso de humor sombrio, chamam isso de espaguetificação. Você se torna um fio longo e fino de espaguete humano, antes mesmo de alcançar o horizonte de eventos. O ponto sem retorno. Cruze essa linha, e você já era, para sempre. Nenhuma mensagem consegue sair. Sem escapatória. Bons sonhos. O espaço não é só vazio e frio. Também é radioativo. Perigosamente radioativo. Não o tipo suave de radiação do seu micro-ondas. Ah, não. Estamos falando de raios cósmicos. Partículas de alta energia. Prótons e núcleos atômicos. Zunindo pelo espaço quase à velocidade da luz. Eles vêm de estrelas explodindo. De galáxias distantes e violentas. De coisas que ainda nem entendemos. São assassinos silenciosos. Essas partículas são como balas minúsculas, mísseis microscópicos. Elas podem rasgar os cascos das naves espaciais, podem triturar o DNA, podem causar câncer, podem fritar eletrônicos. Astronautas em longas viagens, eles recebem uma dose. Existe blindagem, sim, mas não é perfeita. Quanto mais tempo você fica lá fora, mais golpes você leva. É uma chuva constante e invisível de destruição. Uma garoa mortal. E ainda existem as explosões de raios gama. Talvez as explosões mais poderosas do universo, desde o próprio Big Bang.
silêncio. Muito bem, pessoal. Vamos mergulhar na fúria ardente, explosões estelares e ejeções coronais. Quando pensamos em estrelas, geralmente as imaginamos como entidades gentis, doadoras de vida. Nosso Sol, por exemplo, nos fornece calor e luz. Mas estrelas são fornalhas nucleares violentas. Às vezes, elas explodem. Peguemos as supernovas, por exemplo. A morte de uma estrela massiva é espetacular e apavorante. Uma supernova pode ofuscar sua galáxia inteira. A explosão libera energia, matéria e radiação mortal. Se uma supernova acontecer perto da Terra, a radiação poderia ser catastrófica. Poderia danificar nossa camada de ozônio, levando a extinções em massa. Já aconteceu antes e vai acontecer de novo. E quanto ao nosso próprio Sol? Ele também tem seus chiliques na forma de erupções solares. Ejeções de massa coronal podem aleijar nossa tecnologia. Sem internet, sem GPS, apenas o caos. Somos totalmente dependentes de eletrônicos frágeis. Depois, existem os magnetares, estrelas de nêutrons com campos magnéticos intensos. Um terremoto estelar de um magnetar poderia ser devastador. São objetos tão extremos que desafiam nosso conhecimento. São lembretes do poder bruto e indomável do universo. O enigma alienígena. Estamos sozinhos? Essa é a grande pergunta, não é? Aquela que tira o sono dos cientistas. E talvez devesse tirar o seu sono também. O universo é vasto. Bilhões de galáxias. Trilhões de estrelas. Incontáveis planetas. Certamente, em algum lugar por aí, a vida deve existir. Parece estatisticamente inevitável. Mas onde está todo mundo? Este é o paradoxo de Fermi, o grande e perturbador silêncio. Talvez a vida seja incrivelmente rara. Talvez a vida inteligente seja ainda mais rara. Talvez civilizações se destruam antes que possam alcançar as estrelas. Um pensamento reconfortante, de uma forma distorcida. Significa que somos especiais, ou condenados, ou ambos. Ou talvez o silêncio não esteja vazio. Talvez eles estejam lá fora, observando, gap 2es, escutando. Quando eles não são amigáveis, o espectro do ET hostil. Vamos supor que eles existam, civilizações extraterrestres. E se eles não forem como o ET fofinho dos filmes? E se forem mais como nós, ambiciosos, guerreiros, ou completamente alienígenas, com motivações incompreensíveis? Isso é apavorante. Imagine uma civilização milhões de anos à nossa frente. O poder dele seria divino. Seríamos como formigas. Se quisessem nosso planeta, nossas armas seriam brinquedos, nossas defesas, finas como papel. Acabaria num piscar de olhos. Por que seriam hostis? Talvez nos vejam como uma ameaça. Uma espécie a ser cortada pela raiz. O peso esmagador do nada. Solidão cósmica e pavor existencial. Além dos perigos físicos, os buracos negros, a radiação, os alienígenas, existe outro horror, mais sutil, psicológico. O horror da solidão cósmica. A pura escala esmagadora de tudo isso. Pense nisso. Estamos numa rocha minúscula, orbitando uma estrela medíocre, num canto esquecido de uma galáxia comum, que é uma entre bilhões. O quanto realmente importamos? Essa constatação pode ser avassaladora. O sentimento de total insignificância pode levar ao pavor existencial, uma ansiedade profunda, corrosiva, sobre nosso propósito, nosso lugar no universo. Se somos apenas um acidente aleatório, num pálido ponto azul. Então qual é o sentido de tudo isso? Nossas lutas, nossos triunfos, nossos amores, nossas perdas, elas significam alguma coisa? Tendo como pano de fundo a indiferença cósmica, imagine estar verdadeiramente perdido no espaço, à deriva, sua nave inutilizada. Conclusão: nosso pequeno ponto azul diante do horror cósmico. Então, aí está, o universo. Não a imagem bonitinha de um livro infantil,
mas um lugar de horror profundo, de perigos inimagináveis, de indiferença esmagadora, buracos negros esperando para devorar, radiação pronta para esterilizar, civilizações que podem querer nos exterminar, e uma imensidão que zomba da nossa própria existência. É o suficiente para fazer você querer se enfiar debaixo das cobertas, para sempre. E ainda assim, aqui estamos, neste pequeno planeta azul. Nós existimos, nós vivemos, nós amamos, nós sonhamos, nós construímos, nós exploramos, contra todas as probabilidades, diante deste terror cósmico. A humanidade é um lampejo de luz, numa escuridão avassaladora, um desafio frágil, improvável. Isso é corajoso? Ou apenas tolo? Talvez um pouco dos dois. Realmente não importa qual. Nossa compreensão desses horrores é recente. Deixe seu like e até a próxima.